mas está dentro da doutrina da salvação. Além do mais da justificação, nós temos a santificação, também é uma obra de Deus. E aí nós temos esse tema, que é o novo nascimento, a regeneração, dando continuidade também acerca da justificação, a santificação, o novo nascimento, e aí por último a glorificação. Então, pelo menos 4 aspectos, quando se fala em estudar sobre a doutrina da salvação, nós encontramos pelo menos 4 subtópicos para que a gente possa entender sobre este assunto da salvação. A justificação é um ato de Deus, é uma ação de Deus. E ela envolve justificar o pecador diante de Deus. A ação da santificação também é uma ação de Deus, porque Deus ele santifica o pecador. O pecador, quando aceita Cristo, ele é justificado automaticamente. Ele é justificado automaticamente diante de Deus e ele é santificado. E aí o pecador precisa, a pessoa precisa perseverar na salvação, E o novo nascimento ele está aqui, esse assunto que vai ser abordado hoje. Ela está incluso na salvação. Então ela implica na salvação daqueles que estão seguindo a Cristo. Se ele foi apenas justificado, se ele foi apenas santificado, e ele não está perseverando na fé, se ele não está permitindo que o Espírito Santo faça essa obra da regeneração, está comprometida a salvação da pessoa. Por isso é de extrema importância para a igreja, para nós entendermos acerca da salvação. E diante desse tema, nós vamos procurar aqui abordar com muito cuidado, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quando a gente vai falar a palavra de Deus, temos um alto compromisso para não falar ou ensinar heresias. Amém? Então, nessa parte aqui, já foi lida aqui a nossa leitura bíblica para introduzir essa lição. Eu creio que vamos ter todo o cuidado para não entrar na sequência aqui do tópico 2 e do tópico 3. Mas eu quero aqui resgatar que João ele escreve, e ele escreveu acerca de algum contexto aqui antes de abordar principalmente sobre esse encontro com Nicodemos. Quando acontece essa leitura que foi feita aqui, da qual Nicodemos, um mestre em Israel, encontrando o mestre dos mestres, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o contexto nós encontramos que Jesus ele foi apresentado ali por João Batista, que havia batizado Jesus. João tinha 2 discípulos com ele. Então, a partir desse momento, nós vamos ver, João capítulo 1, versículo 35, que João Batista apresenta Jesus para aqueles 2 discípulos. E ele diz que quando ele vendo passar Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Imediatamente aqueles 2 discípulos que serviam a João Batista passaram a servir e a seguir Jesus. Nós vamos ver nessa leitura os primeiros discípulos, a exemplo de Pedro, André, Natanael, entre outros, André. E ali começa então os seus primeiros discípulos a seguir Jesus. Posteriormente nós vamos ver o texto narrando também
acerca das bodas, né? As bodas lá de Caná, da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. Jesus ele foi convidado para estar naquele casamento. E aí Jesus ele opera o milagre aí naquele evento. Diante disso, começam então os milagres, e nós vamos vendo que no versículo 11 do capítulo 2 de João, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E o que me chama a atenção, e os seus discípulos creram nele. Olha que os discípulos que já estavam seguindo a Jesus passaram a crer em Jesus por causa dos sinais. E diante daquilo, nós vemos também Jesus purificando o templo. O texto da qual Jesus chega lá no templo de Jerusalém, estavam os mercadores, né, negociando ali alguns animais para sacrifício. Jesus, ele, de uma certa forma, uma indignação ali diante daquela situação, ele purifica, ele expulsa aquelas pessoas que estavam ali com os animais, vendendo. E diante dessa situação toda, os sinais que ele já estava manifestando, a forma de Jesus ensinar, as pessoas, o contexto é que a nação, as pessoas de Israel começaram a divulgar. Olha, tem um mestre, tem um homem aí que está fazendo milagre, tem um homem aí que ele está agindo de forma diferente dos outros mestres aqui em Israel. A forma como ele ensina é diferente. E tudo isso, essa notícia, ela chega. Ela chegou lá também nos principais. Ali a exemplo de Nicodemos ouviu toda essa fama de Jesus. Nicodemos ouviu tudo que Jesus já estava operando, as maravilhas, os sinais. E a forma como ele ensinava. Tudo isso criou uma expectativa em Nicodemos. Criou ali um desejo de conhecer, Nicodemos conhecer a Jesus pessoalmente. Vai criando aquele ambiente para que ele pudesse ali questionar, perguntar, tirar suas dúvidas acerca de tudo aquilo que Jesus estava ensinando naqueles dias. Então, nesse contexto que a gente resgata um pouco aqui para poder adentrar propriamente a lição. A lição é essa que vem abordando nessa introdução, da qual nós vamos estudar uma das mais significativas obras do Espírito Santo, que é a regeneração, ou a doutrina aqui do novo nascimento, como nós está no tema aqui, o novo nascimento. E aí, são muitos tópicos aqui, através desse diálogo de Nicodemos, através desse capítulo 3, da qual Nicodemos chega e vai ter aquele diálogo com Jesus. Nós vamos encontrar aqui muitos pontos importantes acerca da salvação, acerca dessa doutrina tão importante. Por quê? Como já foi dito, a doutrina da regeneração é uma delas. A base do diálogo entre Jesus e Nicodemos, com base nesse diálogo de Nicodemos com Jesus ele vai além. Nicodemos chega com alguns questionamentos, mas Jesus aprofunda esse diálogo. E nós vamos analisar então a realidade do novo nascimento, a realidade da regeneração. Nós precisamos também perceber que a regeneração ela é uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. A regeneração ela é uma ação de Deus. É Deus que inicia o processo da regeneração.
É como a palavra diz, que eis que eu estou à porta e bato. O Espírito Santo ele está falando ao coração do homem. E o homem responde a essa ação de Deus favoravelmente ou não. Né? Então, diante disso, nós vamos perceber que essa ação de Deus é por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Um dia eu e você, quando nós passamos a dar o nosso primeiro passo de fé, nós cremos em Deus, nós aceitamos a Jesus. Então houve uma ação sobrenatural no céu. Quando nós aceitamos a Jesus, já houve automaticamente ali a justificação. Deus nos justificando diante de Deus. Houve a santificação. A santificação é essa de cima para baixo. É a santificação da qual Deus operou. Essa primeira etapa da santificação, que é a santificação posicional ou horizontal. De cima, melhor dizendo, vertical. Eu estou me confundindo. Vertical ou horizontal? De cima para baixo? Muito bem. Então, essa aqui é a salvação de cima para baixo. De Deus para o homem, para a humanidade. E aí a santificação ela permanece depois horizontal. Você também estender essa santificação dia após dia. E diante disso nós vamos ver que é importante adicionar e destacar a importância dessa extraordinária obra na vida do homem. Nós recebemos esse benefício. E quais foram os meios que Deus disponibiliza para que nós possamos vivenciar? Quais são os meios? Quais são a forma que Deus ele opera na vida do homem para que eu e você possamos ter experiências, vivenciar a experiência do novo nascimento. As vivências que eu e você temos nesta hora da regeneração. Meus irmãos, alguém muitas vezes, eu ouvia alguns anos atrás, muitas vezes os pregadores pregando, venha como estás na sua empolgação, na sua mensagem, né? E fazendo o apelo, venha como estás, porque Deus ele vai fazer a obra na sua vida, Deus vai te libertar, Deus vai te santificar, e de fato Deus faz. Porém, nesse convite em que vinde como estás, muitos vieram realmente como estavam, todo arrebentado, todo cheio de pecado, todo defeituoso na vida espiritual, que estava no lamaçal do pecado. Porém, muitos vieram e permaneceram como estavam, aceitaram Jesus, estão no nosso meio, desceram as águas, porém, algumas vezes a gente precisa refletir: como é que eu estou diante de Deus? Vinde como estás, mas veja lá como você fica diante do Senhor. Vinde como estás, mas nós precisamos expandir um pouco mais sobre este convite. Vinde como estás, não fique ainda praticando as obras do pecado. Porque o homem e a mulher regenerado, agora ele é um homem espiritual. Ele precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Ele precisa seguir as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento desse civil cristão. E muitas vezes alguém se escandaliza no nosso meio diante de ações e atitudes de irmãos e irmãs que há anos estão no nosso meio, mas as suas atitudes, as suas ações não condiz com a atitude de um salvo. As suas ações, as suas atitudes não condiz com uma pessoa regenerada.
Amém? Então não se escandalize porque falta o quê? O novo nascimento. Está faltando a pessoa ser regenerada. É o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E eu tenho certeza que nesta manhã Deus ele é especialista para encontrar Nicodemos no meio da igreja. Aleluia. Pessoas que ainda precisam para encontrar, ter um encontro com Deus, assim como Nicodemos teve. Nicodemos foi ter um encontro com Jesus à noite, mas ele passou pelo processo do novo nascimento, porque nós vamos ver os textos seguintes, e Nicodemos ali, como membro do Sinédrio, a exemplo que está lá no João capítulo 7, versículo, acho que a partir lá do Jesus, Nicodemos defende Jesus, 46, olha só, João capítulo 7, a partir do versículo 45, e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. Nesse contexto aqui, haviam prendido Jesus. E aí, aqueles servidores foram ter com os principais sacerdotes e os fariseus. Nicodemos era um fariseu, ele era um membro do Sinédrio. E eles lhe perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes então os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Olha só, eles não sabiam que Nicodemos, que estava ali, já tinha crido em Jesus. E aí, olha só que coisa maravilhosa. Mas a multidão que não sabe, a lei é maldita. Nicodemos, versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha o senso de justiça de Nicodemos. Nicodemos ali já estava ali defendendo Jesus diante do Sinédrio de acusações, falsas acusações, que estavam ali tentando imputar ao Senhor. Então olha só a ação, a atitude, a conduta de uma pessoa que foi regenerada, a conduta, a ação de uma pessoa que passou e vivenciou o processo do novo nascimento. Diante disso, meus irmãos, a gente consegue então a visualizar, a entender um pouco mais sobre a urgência desse tema. Nós vemos aqui no meu ponto Jesus e Nicodemos, né? E quem era Nicodemos? Nicodemos, ele foi um fariseu, ele era um fariseu. E um dos principais líderes religiosos de Israel, membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por mais de 70 anciãos, homens doutores da lei, homens que tinham um conceito ali diante de Israel, pessoas ali que tinham um alto conhecimento da palavra de Deus, mas ele era fariseu. Assim como tinha os saduceus, tinha os herodianos, tinha outras classes ali políticas, vamos dizer assim, do judaísmo, né? Não somente isso, ele era do conselho dos judeus. Em João capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver a sua posição indicava que ele possuía um grande conhecimento da lei. Era um homem extremamente culto na palavra de Deus, né? Com muito conhecimento, além de exercer uma influência sobre o povo. Então, podemos entender e vemos pela palavra que Nicodemos, ele estava ali junto com a classe, exercendo uma função junto ali
aos sacerdotes, mas como um conselheiro, como fazendo parte desse conselho. Olha, irmãos, era uma pessoa de um status elevado, vamos dizer assim, diante da sociedade. E chama a atenção porque, mesmo diante dessa sua posição, ele tinha suas indagações a respeito das doutrinas que Jesus estava apresentando. Ele também precisava, e pela palavra de Deus nós sabemos que Jesus ele transforma, independentemente da classe social, da posição social do homem, ele precisa passar pelo processo. Ele precisa também nascer de novo. Muitas vezes alguém em nosso meio mistura as coisas. Quando alguém ele tem uma posição social na sociedade, ele resolve fazer uma visita à nossa denominação. E muitas vezes a pessoa quer fazer tantas honras, mas nós precisamos tomar um cuidado nessa honra, e não fugir dos parâmetros da palavra, porque Jesus ele queria transformar o coração, mostrar para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. O pecador é assim, nós precisamos apontar a cruz, a mensagem da cruz, a mensagem salvífica. E Nicodemos, ele procurou Jesus, isso é importante. Meus irmãos, essa semana é uma semana muito intensa, mas assim, ontem estivemos cooperando com materiais de construção para levar uma palavra no período de manhã, junto com os funcionários e toda a equipe, os empresários ali. Deus abençoou grandemente, materiais de construção, naquela loja de materiais de construção. E logo em seguida, depois alguém entra em contato. Pastor, nós estamos com dificuldade no casamento, precisamos que o senhor Márcia venha aqui no socorrer, nos dá uma orientação lá por nós. Você já sai dali, naquele mesmo momento que ele estava com gozo, aquela alegria, aquela satisfação, a gente já entra numa situação de, meu Deus, lá na frente, ele é. Graças a Deus, até o momento, deu graça. E agora, ontem à tarde ainda, tínhamos já uma agenda do casamento com os jovens. Quer dizer, a gente sai assim, vive altos assim embaixo, e a gente começa a vivenciar algumas experiências de sair de um casamento, de um aconselhamento pastoral, de alguém que está em crise no casamento, e aí você vai celebrar um casamento. E aí, diante disso, a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente tem um alto compromisso diante de Deus. E diante disso, ainda mais a escola dominical. A gente chega assim, o pensamento de organizar tudo, só Jesus pela graça. E é o Espírito Santo que vai, a gente olha para a gente e acha a gente incapaz. Mas a gente tem que mudar esse olhar. Se Deus chamou, está te colocando em determinado lugar, porque Ele quer nos usar. Fica à vontade. E aí nós vamos ver que Nicodemos, olha só, Nicodemos procurou Jesus. Após o milagre que Jesus transformou a água em vinho, Nicodemos já sabia disso, mas também porque o povo já estava comentando sobre a fama de Jesus. E diante disso, nós vamos ver que é nesse cenário que, apesar do seu conhecimento e do seu status, olha só o cenário, conhecimento intelectual e bíblico teológico que Nicodemos possuía, mas ele tinha questionamentos, e apesar do seu status, ele procurou, ele mandou um convite para Jesus. Eu quero ter um encontro com o Senhor. E foi à noite. E quando a gente olha isso,
ele procura Jesus de noite para obter o que? Respostas sobre a sua vida espiritual. Nicodemos procura Jesus à noite para obter resposta sobre as trevas que ainda havia dentro dele. Como é que funciona isso? Parece que eu vejo assim, eu olho para mim assim, na minha conversão, os meus questionamentos quando eu cheguei nessa cidade. Quando eu cheguei na cidade e procurava satisfazer, eu preenchia um vazio no meu coração, e eu procurava um caminho, não era aqui, eu procurava outro, não era, não preenchia, até que o Espírito Santo nos levou a ler a Bíblia. Começando a ver a Bíblia, e naquele ano eu li a Bíblia toda. E uma sede da palavra de Deus. Eu consigo compreender e visualizar hoje a ação do Espírito Santo me direcionando para isso. Por quê? Porque preencheu. As respostas que eu procurava em outros caminhos, em outras portas, não preenchiam. Aquela escuridão que estava no meu coração, eu encontrei através da luz da palavra de Deus. E assim não é diferente com cada um de nós, cada um temos a nossa própria experiência. A experiência de encontrar Jesus no novo nascimento. E diante disso, Nicodemos também, nós vamos ver que a sua vida espiritual, o fato dele procurar Jesus à noite, pode indicar o desejo dele evitar a exposição e a censura dos seus pares. Ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa de status, alguém poderia criticá-lo. Como é que é? Você também está crendo também nas palavras desse rabino, desse mestre? Então, são algumas situações ou considerações que a gente leva, né? Então, nós já vimos aqui quem era Nicodemos. Vamos para o ponto 2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Como nós dissemos, era o mestre, Nicodemos, o mestre de Israel, diante dos mestres dos mestres, que é quem? Jesus, o nosso Deus. E aí nós vemos que Nicodemos reconhece Jesus como mestre. O reconhecimento ele é essencial. A pessoa se coloca reconhecendo. É como o salmista ele escreve no Salmos 23: o Senhor é meu pastor. É um reconhecimento da soberania, da autoridade do nosso Deus. Nicodemos também reconheceu, ele viu em Jesus que ele era diferente, por causa dos sinais, por causa dos milagres, por causa da autoridade, como ele ensinava. Era um mestre diferente. Ao chamar Jesus de mestre, Nicodemos está reconhecendo a autoridade de Jesus, um título de respeito dado aos mestres da lei. Esse reconhecimento revela que Nicodemos viu, enxergou em Jesus alguém com profundo conhecimento espiritual. Nicodemos enxergou em Jesus um homem, uma pessoa com profundo conhecimento espiritual, cuja origem divina era confirmada pelos milagres, pelas obras que Jesus operava. Isso é maravilhoso, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, pastor Jair. Paz do Senhor. Irmão, sobre o pastor Danilo está falando sobre honra. Às vezes nós honramos demais o homem, né? Não é isso que acontece? Lembro-me de um episódio aqui, dessa igreja aqui. O pastor presidente, o pastor Sebastião, ele fez uma visita e colocaram um tapete vermelho aqui e cercaram uma faixa de ouro de um lado, faixa de ouro do outro, para o pastor passar pelo tapete vermelho. Ele, quando viu aquilo, ele não quis. Ele desviou, saiu aqui por baixo, entrou por dentro, saiu cumprimentando todo mundo e veio por aqui. E o povo ficaram lá. Às vezes essas honras demais é que nós estragamos os nossos líderes. Entendeu? Querendo dar muita honra, muita coisa, fazer tapete vermelho, tal, e de repente a coisa vai lá em cima.
Eu vi aqui com meus olhos, né? Bem aqui, ó. O pastor de salvação não quis aquela honra de passar pelo tapete vermelho. Ele saiu com a sua humildade, foi cumprimentando os irmãos por aqui no outro portão, entrou por aqui e não passou por lá. Amém? Amém. Então, irmãos, muito cuidado, né? Os excessos. Excessos. Senão daqui a pouco eles começam a idolatrar, né? Cantor, pregador, homens. Mas irmãos, olha, Nicodemos, ele expressa a sua convicção inicial de que Jesus não era um mestre comum, mas sim alguém que possuía uma missão divina. Olha que discernimento. Nicodemos, ele consegue ter meus irmãos, Nicodemos, ele enxerga, ele conseguiu ter um discernimento que Jesus, ele tinha uma missão divina. Nicodemos, ele conseguiu ter esse discernimento, porque ele não era uma pessoa comum, não era um mestre comum. E diante disso, nós vamos ver que o seu interesse em compreender os ensinamentos de Cristo revela uma busca sincera. Nicodemos era uma busca sincera por respostas, né, da qual ele tinha. Não era com hostilidade, não era para colocar em prova Jesus, como outros faziam ali, tentando armar ciladas, né, tentando colocar Jesus em alguma situação difícil. Não, Nicodemos era diferente. Nicodemos foi sincero. Ele se apresentou diante de Jesus verdadeiramente, tá? Para poder indagar suas respostas ou as suas indagações das trevas que ele tinha. Diante disso, é importante notar que Nicodemos usa a expressão sabemos. Olha, um membro do Sinédrio, ele vai dizer aqui, ó, sabemos que tu és mestre de Israel, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for contigo. Quando Nicodemos fala sabemos, é porque no meio da sociedade que ele estava lá inserido, do Sinédrio, já estavam cogitando, já estavam falando acerca de Jesus. Olha, essa pessoa aí, esse homem, ele é diferente. Deus tem que ser na vida desse homem. Esse homem tem algo diferente, ele tem uma missão diferente. E isso a gente é evidenciado na palavra que Nicodemos sabemos, nós conseguimos entender. Meus irmãos, ponto 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, já partindo para o final, nós vamos ver que o conteúdo da conversa de Jesus, ao invés de se deter no reconhecimento de Nicodemos, olha, ô Jesus, nós sabemos que tu és um mestre. Mas Jesus não ficou somente nesse reconhecimento, viu, pastor Jair? Ele já recebeu um reconhecimento que era um diálogo de dois mestres. Mas Jesus ele vai mais profundo, né? Aponta para Nicodemos sobre a necessidade de uma transformação espiritual. Jesus vai além. Olha, Nicodemos, já que nós estamos tendo uma conversa de mestre para mestre, é importante nascer de novo, Nicodemos. Olha que maravilhoso. Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Meus irmãos, Eita Deus, isso é profundo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Porque às vezes alguém só está vendo. E ainda está faltando passar pelo processo da regeneração para poder entrar de fato no reino dos céus. Ele só está vendo, mas se ele não passar pelo processo da regeneração, não entra no reino dos céus. E isso mostra o mais importante do que um simples reconhecimento intelectual. O que Jesus deseja é uma experiência real. O que Jesus
espera de mim, de você, assim como ocorreu na vida de Nicodemos, a experiência real do novo nascimento, a experiência real da regeneração. É o que nós precisamos passar por esse processo, quem ainda não passou. Ser uma nova criatura, um nascimento espiritual, não carnal. Carnal, você já teve a experiência do nascimento carnal, as suas experiências carnais. Mas agora Jesus está te chamando, te convidando a ter uma experiência do novo nascimento. E esse novo nascimento é um nascimento espiritual. Aleluia, glórias a Deus. E diante disso, a resposta de Jesus também deixou claro, ou deixou Nicodemos perplexo, pois a mentalidade estava enraizada no quê? Nos cumprimentos da lei. A mentalidade, meus irmãos, de Nicodemos estava somente nos rituais, nos cumprimentos da lei, no cerimonial. Porém, Jesus está dizendo, olha, quando a gente vai lendo, bem-aventurado, Jesus vai dando ali os ensinamentos das bem-aventuranças e vai expressando a vida prática cristã. Olha, se você é um cristão, você precisa nascer de novo. E Jesus vai falando as bem-aventuranças, Jesus vai avançando sobre o assunto, dizendo sobre, olha, o que diz a lei? Se a lei diz não matarás, se você em seu coração, Jesus vai dizer, eu porém vos digo, que se em seu coração você se empoderizar, se irá, você já cometeu, você já consultou. Se teu olho pecar, arranque, lance fora. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Você não precisa somente observar o cerimonial, as leis. Você precisa, essa transformação tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Essa transformação, irmãos, muitas vezes, alguns de nós, no nosso meio, é aquela transformação apenas de aparência. Mas no íntimo, no interior, ela precisa passar pelo novo nascimento. Precisa acontecer o novo nascimento. E é de dentro para fora. Amém? Meus irmãos, eu estou avançando, mas nós ainda precisamos continuar. Eu cuidei aqui para não entrar no tema também da Maiara, que ela estará aqui dando a continuidade desse assunto. Mas desde já quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Nos perdoe alguma coisa que de repente a gente não conseguiu aqui atender, mas eu creio que o Espírito Santo, que ele é o nosso professor por excelência, ele não deixa dúvida. Irmã Maiara, com toda a liberdade, dando sequência. Caiu do pastor, pela graça e bondade de Deus, vamos dar continuidade no tópico 2 da nossa